quais seriam os predicados do aspecto dinâmico de nosso universo? Bom, vamos ver alguns deles. A gente pode aqui falar também de individuação, ordem e proporção. Mas, de novo, sim, mas daí um outro significado, né? Quando a gente está agora falando desses predicados no dinamismo, a gente está falando sobre movimentos, né? Transformismos que levam as coisas a manterem sua estrutura. Vocês percebem a diferença? A gente continua falando de individuação, ordem e proporção, só que agora não do ponto de vista de estrutura, mas de dinamismo que viabiliza a manutenção dessa estrutura. Como, por exemplo, aqui a gente vê os átomos, né? Átomo de hidrogênio e o átomo de hélio, eles possuem um dinamismo todo próprio que acaba dando um aspecto concreto para eles, né? Uma estrutura. A mesma coisa as ondas, né? A energia não é uma coisa pontual como a matéria. O Baldry, a sua voz, chama de formas dinâmicas, né? E é justamente por eles serem eminentemente dinâmicos. E onde a gente vê a individuação de algo que é eminentemente dinâmico, como os tipos de ondas energéticas? Bom, existem diversos tipos de ondas, né? Gravitacionais, raios X, raio gama, raios beta, raios ultravioleta, infravermelho, luz visível, todo espectro eletromagnético, né? Micro-ondas, ultrassom, ondas sonoras, calor, até as ondas mais degradadas, né? Que é o som e o calor. E a gente percebe também essa individuação nas espécies, né? Então, de novo, existe todo um funcionamento, né, um ritmo biológico, né, metabólico diferente nas espécies que são adequadas dos mais diversos tipos de seres. Então, isso é uma coisa interessante. Aqui é de individuação, né? Aqui é ordem. A gente percebe ordem à medida que a gente se distancia das coisas, espacialmente ou no tempo. Mais à frente eu vou falar a respeito disso também. E a proporção, a gente percebe, aqui eu coloquei uma lei matemática dizendo que à medida que você vai ficando numa posição mais alta, você caminha mais rápido, né? O que nos dá a ideia de crescimento exponencial, né? Quer dizer, é aquela história, né? O rico fica mais rico e o pobre mais pobre, né? E a mesma maneira para quem está em movimento, né, interior, né? Quem é mais evoluído, né, mais consciente das coisas, vai conseguir extrair mais significado do que quem é menos, mas a tendência é você sempre estar acelerando, né? Isso dá uma ideia de proporção também aqui. Bom, no aspecto mecânico, a gente tem aqui também alguns predicados. A gente fala de substância que está sujeita a uma lei única, né? Quer dizer, uma substância, uma lei, né? Então, o que permite a diferenciação se só existe uma coisa, né? Isso pode ser uma pergunta que esteja começando a surgir, né? Como é que de uma coisa que é única eu posso montar um monte de coisas que são diferentes? Esse é um outro grande mistério na teologia e um enigma para a ciência. Mas a gente vai ver, né, à medida que avançarmos aqui, que isso faz um certo sentido. E o aspecto mecânico, ele contém esses, o predicado, né, que leis e princípios regem o todo. A gente vai ver mais a fundo aqui, à medida que a gente for se aprofundando.
Por hora, o importante é a gente saber que a nossa realidade é regida por esses 3 princípios. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco a respeito da lei. Que lei é essa? É uma lei única. Lei de quem? Quem legislou? Quem criou essa lei? Essa lei é natural do quê, afinal de contas? A gente vai ver isso. Até lá.